Bem, galera, então vamos lá para mais um vídeo do Bravos Investidores. Agora falando sobre o que foi falado pelo Pedro com relação às estratégias comerciais e coisas interessantes que a Bravo está fazendo. Tem muita coisa, gente, é muita coisa mesmo, tá? Vamos lá. Então, basicamente, o que ele fala é o seguinte: isso aqui é a região de Candeias. É onde a gente tem a Clara Camarão, pequenininho, né? A gente tem terminal de estocagem, a gente tem um monte de coisinhas, tratamento de água, tratamento de injeção de água, a gente tem muita coisa de estação de tratamento de gás. Nossa, tem um zilhão de coisas. E qual é, qual é a graça disso aqui? Isso aqui permite que a gente agregue valor ao nosso petróleo, agregue valor ao nosso gás e, eventualmente, num segundo momento, agregue redução de custo. Por quê? A Brava é um dos maiores consumidores de energia do Brasil. Ela consome um volume gigante de energia. E a ideia, então, é, eventualmente, montar uma usina de energia. Isso também não está definido ainda, não está assinado, não está definido, não tem um ponto final. Mas reinjeta-se um volume grande de gás. Por que, então, não fazer uma termoelétrica queimando esse gás, gerando vapor, gerando energia que a gente consome e usando o vapor que a gente consome, que a gente gera para gerar energia e injetar esse vapor no campo para aumentar ainda mais a produção. Então, esse é o tipo de pensamento da Brava. Isso não sei se veio só da cabeça do Pedro, mas eu fiquei muito feliz, muito tranquilizado, muito mais confiante em saber que eles pensam fora da caixinha um pouquinho, muito mais, um pouquinho pra caramba, além do resto da galera, tá? É um tipo de pensamento muito legal. Então vamos lá. Refinaria. Capacidade de produção de 30, 35, 40 mil barris por dia. 70% da Bravas, 30% dos outros. A gente tem 3 NPUs lá. Um está basicamente inutilizado, um está parado e o outro foi para jogo, inclusive. Fez-se um negócio lá com a Petrocôncavo, salvo engano. Usa-se não muita coisa. O terminal tem 1 milhão de barris de estocagem e ele tem a capacidade. A gente tem esse terminal trabalha com 2 boias offshore que usam para a gente vender o petróleo lá fora, a gente abastecer navio. É fantástico. Eu achei isso sexy pra caralho. E aí uma coisa que eu achei muito bonita, que eu não sabia. Eu sabia não em detalhes, eu tinha uma ideia só. Mas a gente conseguiu aumentar o nosso EBITDA, eu comentei isso na análise do relato, do resultado, exatamente porque a gestão da refinaria foi muito bem feita, tá? Muito bem feita. A gente conseguiu reverter a perda de spread do craqueamento. Isso foi muito legal. A gente teve um EBITDA legal, a refinaria agregou o EBITDA positivamente. E isso vai ao encontro do que eu falei antes, que essa área ajuda a agregar valor para a empresa, ao produto final. E aí tem uma coisa muito interessante, porque a gente produz diesel, a gente produz
bunker pra caramba, produz querosene de aviação, um pouco de gasolina e nafta. A gente vende diesel S500, nafta, gasolina, combustível de aviação, óleo combustível e bunker. E a gente vende mais do que a gente produz. Como é que é isso? Lembra que a gente tem estocagem e área de tratamento e não sei o que, não sei o que lá? Então, a empresa consegue comprar de terceiros e revender. Ela consegue fazer trading, exatamente a área do Pedro, para agregar valor ao produto final dela. Faz misturas, eventualmente, no que ela tem para fazer um bem bolado. Então, ela evolui a cada passo, gerando valor na cadeia. E a questão do terminal portuário são essas boias que são offshore, elas estão no meio do mar, tá? E vem num negócio de um jeito muito legal, que é o seguinte, isso aqui é um mapa das navegações do mundo. Notem que tem cruz, a gente está no meio de uma cruz aqui, um X. Galera indo para Europa, galera indo para os Estados Unidos, galera indo para a Ásia, galera dando volta para vir aqui para Costa Oeste, Americana, México, que não passa mais no porto, não consegue passar no Canal do Panamá. Então tem muita coisa legal. E aí o que que acontece? Aqui a gente consegue exportar já direto, ou até importar. Então a Brava assumiu a gestão desse terminal. Isso vai gerar uma economia de 50 centavos por barril. Conseguimos carregar um Suezmax. O que que é um Suezmax? Só para explicar para vocês. Existe o canal de Suez, que fica aqui em cima, fora do mapa. Existe o canal do Panamá, que está aqui, né? Então, o que que é o Panamax? Panamax é o navio que tem dimensões e profundidade, calado, máximo que passa pelo Canal do Panamá. Esse é um Panamax. É um navio grande, mas nem tanto. Suezmax é um navio que está no talo para passar em Suez. Pode ser gigante, aquele maior navio de container do mundo está na classe do Suezmax. Tanto é que ele entalou lá no canal de Suez quando o piloto dormiu no volante. E a Vale tem. A Vale é tão foda, eu sei que isso é da Brava, mas a Vale é tão foda que existe uma classe de hiper navios de minério. A Vale tem uma classe de navios só dela, digamos assim. Existe um navio Valemax, que basicamente ele sai daqui e vai para cá. Ele nem chega colado no Porto da China, ele faz o transbordo no meio do caminho, de tão grande e profundo que esse navio é. Mas voltando aqui, a gente está no meio do caminho. Então a gente consegue exportar e importar muita coisa. A gente está no meio do caminho. Uma coisa que eu fiquei maravilhado e preocupado ao mesmo tempo foi com isso aqui. A gente produz 450 mil toneladas de bunker por mês. Ah, a gente exporta muito para o Panamá, a gente exporta muito para Singapura, mais para Singapura. Nós somos uma participação relevante do mundo, então o que a Brava faz incomoda o mundo, tá? Isso é importante entender. A Brava é player global de bunker. O que que é bunker? Combustível de navio, tá certo? O que que a Brava fez? Tem vendido produtos refinados, gás natural, petróleo pesado, papa-terra e bunker. O que que foi feito? Foi feito
a transição da Petrobras, melhoria de integridade de ativos, melhorou os acordos de fornecimento de petróleo, começou a funcionar direito. Esse ano e ano que vem, melhorar ainda mais a refinaria, organizar muito o capital de giro, a parte de impostos e logística. Isso aqui tem muita coisa importante. Pizarro falou bastante sobre isso, tem umas coisas muito legais. Reduzir o custo de água e água que não é a água, e sim o tratamento da água e de energia, e fazer novos negócios, né? Uma coisa que aconteceu e melhorou e despiorou é o spread entre o bunker ruim e o com pouco enxofre e alto enxofre diminuiu. Por quê? Entraram duas refinarias no mundo que tiveram atraso. Essa da Nigéria foi um caso mais bem explicado, mas tiveram um atraso em, na liberação e no término de construções e tudo mais. Só que ele já tinha um pedaço funcionando e esse pedaço já conseguia exportar o bunker. Então, temporariamente, a gente tem dois players entrando com a. Como posso dizer? Com mais bunker no mercado. Tá? Quando uma coisa que melhorou é que a regulamentação de enxofre, níveis de enxofre e tudo mais melhorou a demanda por bunker. Com relação aos spreads, né? O spread do petróleo pesado tinha caído no meio da Covid, depois voltou. Estava alto no início da guerra da Ucrânia, cedeu na Covid, depois voltou e está mais ou menos aqui em linha. O que eles fizeram? Eles fizeram uma série de renegociações. O que eles já conseguiram fazer? Eles fizeram já muito mais despachos de carga, com um tamanho menor, médio de carga 30% maior. Eles conseguiram fazer otimização de carga, otimização de carregamento, fazendo o co-carregamento entre Atlanta, Parque das Conchas e Porto Potiguar, juntando tudo, fazendo um bem bolado, inclusive para agregar valor eventual à carga. Terminaram contratos com a Raizen, por exemplo, para aumentar a rentabilidade da negociação e diminuíram, renegociaram o contrato, diminuindo o spread que Papa-Terra tem, né? Então isso, a partir já do terceiro trimestre, a gente já vai observar isso. Ostra, lá de BC10, saiu de um bicho que estava com super desconto para um prêmio em cima do Brent no terceiro trimestre. Isso tudo vem através de negociações, de renegociações. Como é que está funcionando hoje? Antigamente a Raizen ficava com um pedação, a Shell ficava com um pedação e a Petrobras com um pedaço. Hoje a Petrobras tem um pedaço, a BP tem um pedaço, a Trafigura tem um pedaço. A parte nova do BC10 que eles estão negociando para fazer
independentemente, entendo aqui que é ostra, e Shell com outro pedaço. Ele até sacaneou, o Pedro brincou lá com o pessoal que, como está produzindo mais do que esperado, antigamente tinha um pedaço de spot sales que eles queriam tirar, mas acabou que, como produzimos mais do que o esperado, mantivemos spot sales aqui. Tá? E aqui temos o destino das cargas, bunker, bunker, bunker e derivados, produtos finais, gás e spot, o que tiver. Então, o que tinha em 2023 e 2024? Uma previsibilidade de preços, uma segurança de fluxo e um acesso direto para o offload de Papa-Terra. O que vamos e já estamos fazendo? A gente já está fazendo, a gente já tem volume para já partir para dentro para fazer negociação direto com ativo e serviço. A gente já está melhorando o nosso fluxo de caixa, o uso de caixa de capital de giro, melhorou sensivelmente o hedge, a gente vai falar sobre ele no slide, não sei se vai ser nesse vídeo ou no próximo. Ganhos fiscais monstruosos. Estamos negociando acessos a novos mercados para petróleo pesado e fazendo parcerias outras. E aí, o que a gente vê no ponto da Brava? A gente é o número 1 em operação midstream no Brasil. Nós somos o segundo maior provedor de gás privado do Brasil. E nós somos o 40º maior consumidor de energia do Brasil. E aí qual é a ideia? Eventualmente ter uma usina de produção de energia na Brava. Aqui é um negócio que é importante que todo mundo entenda. O porquê que a gente pode fazer coisas diferentes com gás, porque a gente tem que tentar coisas diferentes com gás. No geral, tirando quando há uma seca gigante e aí há o uso há consumo de gás excessivo, e aí a gente importou LNG, a gente importou, isso aqui é gás do que é feito de petróleo, tá? Gás do que é feito natural. A gente importou da Bolívia, que está já fechando as torneiras. No geral, o consumo de gás é bem estável, tá? Bem estável. O que acaba forçando a gente a reinjetar um volume gigante de gás. Todo mundo. Gás reinjetado é gás, é dinheiro rasgado, né? Então, existem ideias, existem projetos para utilizar o gás natural. E, por exemplo, a gente tem um volume de gás natural muito grande, sendo que a fração de gás natural não associado, ou seja, purinho, é pequena. Do mercado, da rede de gasodutos, 88% é da Petrobras, 12% quem toca são independentes, mas só 8% desse gás vem de campos não associados. O que é isso? Significa que 92% do nosso gás é produzido na porrada. Ou seja, a gente está produzindo petróleo, à medida que a gente produz petróleo, a gente está produzindo gás. A gente tem que produzir o gás porque a gente quer produzir petróleo. Manati é o maior campo, salvo engano,
de gás não associado. É um campo que só produz gás, ponto. Se produzir petróleo, é acidente. Beleza? Então, isso gera uma inflexibilidade na injeção de gás como um todo, porque todo mundo sempre tem que produzir. E ao mesmo tempo, se der problema em algum lugar que produz, não tem outro para produzir para injetar. Tá certo? Porque uma coisa está colada com a outra. Então, é um mercado muito volátil e volatilidade traz risco, mas também traz oportunidade. Então, o que a gente tinha de gás até agosto de 24? Poucos players. A ideia era matar o spot. A Brava foi a primeira companhia do Nordeste que conseguiu injetar e vender a molécula para Congás, Sudeste. Mas como aumentou sensivelmente pra caralho o volume produzido, o spot continuou vivo. Foi aqui que o Pedro reclamou dos outros. Foi aqui nessa aqui. Se não tivesse aumentado a produção, estava fácil o trabalho dele. Segundo a descrição de trabalho dele, inclusive, foi... Minha função aqui é fazer com que tudo que o Travasso e o Boeri produzem sumir o mais rápido possível. E é isso, tá? Então temos aí hoje uma gama maior de parceiros com um volume maior produzido. Falamos de Manati, né? Manati ele tem a capacidade hoje de produzir um volume maior de barris, mas ele já produziu seu ápice, ele não está hoje no melhor dos dias, ele já está cansado, só que ele tem planta de tratamento, planta de compressão e toda a estrutura para fazer tratamento. Então, qual a ideia? É usar os reservatórios no futuro como um lugar de guarda de estoque para quando houver demanda, solta o gás aqui. Então, é uma forma de monetizar a utilização desse ativo. Tá? E aí, como eu falei, existe a ideia, mas aí de longo prazo, para usar o que a Brava já tem, que é gás e água, porque no reservatório sai água, usar a água reciclada do reservatório para produzir um vapor de alta qualidade, para gerar energia, e a energia gerada vai para a Brava, para os campos, ela consome 90 megawatts médios e injeta vapor lá embaixo. Então você tem um kit de redução de custo e aumento de produção incrível. Você, por um lado, reduz custo, porque você tem menos água para tratar de uma forma mais específica, mais brilhante, porque essa água vai virar vapor e vai voltar para o reservatório. Você tem uma economia gigante de geração de energia, de conta de energia, porque você agora está gerando a sua própria energia com o gás que você está queimando, porque senão você vai ter que reinjetar. Então, o gás que você está jogando fora agora você vai usar para gerar energia e não consumir a energia dos outros. Então, você está economizando dinheiro e, ao mesmo tempo, injetando mais vapor para os campos para produzir mais coisa. Então, temos a ideia de usar os nossos campos que têm gás não associado ou associado, tá? Mas principalmente o gás não associado para fazer uma injeção flexível e agregar valor no mercado, ganhar mais dinheiro, tá? Uma das coisas que eles estão estudando é usar o gás que é gerado, que é o gás associado,
para alimentar data centers, que é uma demanda global, e eventualmente fazer mineração de Bitcoin ou o que for, mas o crypto mining eu acho que foi mais uma ideia, mas a ideia de fazer data centers para usar o gás que a gente tem para gerar energia para o data center eu achei genial, porque a demanda de data center no mundo segue elevada. E com os IAs da vida, a demanda seguirá, de certa forma, elevada. Um dos grandes problemas de data center no mundo é falta de infraestrutura, principalmente de rede elétrica. Tá? Eu estava lendo um estudo americano e estava falando que vários lugares abriram parques para data centers e esqueceram de avisar para os russos, né? Combinar com os russos que tem que ter energia e água para caralho. Então, como não tem água, porque isso esquenta demais, então tem que ter muita água. Olha, quando a gente produz petróleo, sai gás e sai água também. Então eu uso água para refrigeração e o gás para gerar a turbina, que também vai usar um pouquinho de vapor, e aí eu faço um jogo aqui, um jogo ali, um jogo aqui, um jogo ali. Opa, tenho energia para abastecer um data center e ganhar dinheiro com isso. É genial. E aí temos alguns poços que estão longe de tudo, principalmente na Bahia, e a ideia é fazer unidades de liquefação, de compressão e liquefação de gás pontual, porque tem um valor agregado gigante entregar gás já em lugares onde gás não chega, tá? Então é um negócio um pouco mais caro, é um pouco menos eficiente, mas agrega muito valor para a companhia, tá? A gente vai entregar gás onde não há, atingir mercados inexplorados. Então tem muita coisa para fazer com as sobras. As sobras, digamos assim, da empresa são minas de ouro mesmo, fluxos de caixa projetados incríveis. Então, a ideia para esses próximos meses, né, os próximos 24 meses, pensando assim, são buscar coisas mais sexys. Para os próximos 48 meses é entregar coisas extremamente sexys. Aí o Pizarro começa no investment case. Último vídeo, eu acho.